Isso eu não merecia. De repente, ele se viu envolto em uma relação em que sua companheira não mais o dedicava à admiração. Em outras e poucas palavras, ele não era mais um homem admirável, sejam lá quais critérios assim o tornaram inviável. Ela estava com ele e, por que não dizer, ele também estava com ela. Seja por causa da sua prole, 2 crianças com cara meio amarela, por causa dos bens adquiridos na ocasião de sua ajuntada e após isto no transcorrer do que viria a ser uma tragédia anunciada. Não sei se por alguma culpa personificada ou devido ao tempo que não para por nada. Silêncio, barulho, menino, menina, desrespeito, palavrões e uma bela rotina. Em alguns lares, não neste, ativa violência, exemplos de várias desuniões com dupla anuência. Ele a agredia e era agredido, tete a tete, e um sorriso fingido. Insulto a insulto, mãozada a mãozada, não havia como nós estranhos fazermos mais nada. Aquele belo casal insistia. Faziam as pazes, depois gritaria, ninguém dormia. Ela falava a ele também. Isso eu não merecia. Após escrever esse texto, em formato de verso, poema ou qualquer outra coisa, como queira denominar, eu decidi fazer esse vídeo que você agora assiste. Na verdade, ele é dedicado às pessoas que têm o que merecem nas suas relações, mas julgam não serem merecedoras. Falam, eu não mereço isso. É interessante o que acontece, é intrigante. Eu diria que é instigante. Vamos ver exemplos. O indivíduo é casado, amasiado ou namorado de uma moça que o trata com desdém, ou vice-versa, a moça é casada, amasiada ou namorada de um rapaz que a trata como se ela fosse ninguém. Não um ninguém qualquer, como diria Jessie Quirino, mas um ninguém indigno e possuidor de desdém. As pessoas permitem que lhes seja extraído o valor que elas têm, por um altíssimo preço, o da liberdade de poder fazer o que bem desejarem. Alguns permitem a humilhação, muitas vezes a troco de ficarem perto dos filhos, pois é o que lhes sobrou. E ficam tristes, humilhados ou humilhadas. Não tem exclusividade aqui. Eu tenho certeza de que um filho, sabendo disso, jamais gostaria de ter noção de que ele era instrumento que tornava factível e quase infindável o sofrimento do seu genitor ou da sua genitora, dependendo de qual relação a gente esteja falando. Quando um homem ou uma mulher se permitem ficar em uma relação que já não mais existe, mas está lá, de fachada, causando sofrimento, a única coisa que eu penso é: eles têm o que merecem. Eles têm o que merecem. Sofrem porque merecem. São humilhados porque merecem. Eu vou explicar. Quando eu estudava muito para uma prova no colégio, na minha cabeça era muito o que eu estava estudando, e tirava uma nota ruim, eu achava que não merecia. Tamanha nota ruim. Até que um belo dia eu falei para mim, eu mereço mais do que isso. Estudei mais, muito mais do que em outrora eu estudava, tirei um 10 e nesse momento eu vi que eu merecia mais. Continuei tendo o que eu merecia, só que mudei o meu parâmetro de merecimento. Eu já merecia mais e melhor. Eu achava que tudo tinha mudado, só que eu cresci e vi que nada mudou. Somente eu mudei. A pessoa que eu tenho controle, eu
eu percebi que eu deveria fazer diferente. Se você não mudar em uma relação em que você sofre agressão, humilhação, anulação, você merecerá essa fachada que é a sua relação. Porque o mundo não vai mudar. Somente você pode mudar e dizer, eu não mereço. Quando disser e acreditar, você vai agir em busca da sua mudança. Nós temos o que merecemos.